Fala galera, eu sou René do Vale e estamos começando mais um Recrecast, o primeiro podcast brasileiro a falar de recreação, educação lúdica, animação e empreendedorismo. E no nosso episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre grandes jogos. O que são grandes jogos, como se caracteriza, exemplos de grandes jogos para a gente poder aplicar no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Beleza, galera? Para começar aqui o nosso bate-papo aqui bem rapidinho, vou parafrasear aqui o Henriot. Ele diz o seguinte: o jogo é uma coisa que todos falam, que todos consideram como evidente e que ninguém consegue definir. Então eu vou dar algumas definições aqui. Não tem uma definição correta, é isso ou é aquilo, mas vai nortear bastante a gente aí nas nossas atividades diárias como recreador e educador, beleza? Grandes jogos é uma definição usada por alguns autores para classificar jogos com algumas características específicas. A gente vai ver agora algumas dessas classificações e quem são esses autores. Vejamos, por exemplo, o Ferreira. Nos diz que grandes jogos são caracterizados por terem um grande número de participantes. Já o Mian classifica os jogos como pequenos jogos, regras fáceis e menor quantidade, menor número de participantes e locais restritos. Jogos médios, com regras pré-estabelecidas em locais maiores como quadras ou piscinas. E para mim, um grande jogo são regras pré-estabelecidas e complexas em maior quantidade em locais grandes e abertos, com maior número de participantes. Beleza? Ainda nessa mesma linha de pensamento, a gente tem o Guerra, que classifica os jogos quanto à sua dificuldade de execução. Os pequenos jogos têm duração pequenas e regras fáceis e flexíveis, que podem ser combinadas de acordo com o jogo vai acontecendo, né? E tem os grandes jogos que ele fala que tem duração entre 10 e 20 minutos, com as primeiras regras pré-estabelecidas, e são jogos que preparam para os desportos e destina-se para alunos a partir do 5º ano em diante, ou seja, a criança tem 10, 11 anos ali. Os grandes jogos são melhores, né, para se aplicar. E concordando com isso, também temos o Rosado, que diz o seguinte: grandes jogos são mais propícios às faixas etárias mais elevadas. Alguns outros autores, como o Cavalari e Zacarias, também classificam jogos em pequenos e grandes. Para eles, os pequenos jogos são o seguinte: nos pequenos jogos, as regras são cobradas de forma mais flexível, são mais simples e em menor quantidade. A atuação do profissional, do professor nos pequenos jogos é apenas como um orientador. Já nos grandes jogos, todas as regras são cobradas de forma totalmente rígidas, não são mais complexas e em maior quantidade. A atuação do professor aqui é como a de um árbitro. Então, visto isso, a gente pode observar que todas as definições têm alguma característica comum. Silva e Gonçalves fizeram uma tabelinha para elencar essas características principais dos principais autores. De acordo com o Silva e Gonçalves e com os outros autores que eles elencaram, pequenos jogos em geral, para todos os autores, os pequenos jogos têm pouca movimentação, pouca complexidade na sua formação de jogo, poucas regras, simples e flexíveis. Cobrança não tão rígida das regras, dependendo do que for, a gente deixa passar, não é bem assim, vamos dar uma segunda chance. Podem ter poucos jogadores na realização e são realizados em espaços restritos, como uma sala, uma quadra pequena e assim por diante. Já os grandes jogos, de acordo com o que eles elencaram, tem muita movimentação, grande complexidade de regras, cumprimento obrigatório dessas regras, não tem meio termo, você cumpre ou você não cumpre as regras, não tem essa flexibilidade. Tem a possibilidade de participação de maior número de jogadores, então não tem um número exato, mas assim, pode ter vários jogadores, ou poucos ou vários. E pode ser realizado em espaços amplos, ou seja, espaços abertos, em clubes, em hotéis, parques, né? Seja onde tiver bastante espaço. Claro, né, galera, que nem todas essas regras se aplicam a um grande ou pequeno jogo. Por exemplo, você pega um ping-pong. O ping-pong é um jogo
assim, se for ver de dimensão pequena, de pequeno jogo, mas tem bastante regras e regras complexas, então já entra no grande jogo. Então, nem tudo é 100%, assim como disse lá no começo. A gente fala do jogo, sabe que é importante, mas a gente consegue caracterizar exatamente o que é um grande, pequeno jogo, beleza? Mas grandes jogos, como nós vimos aqui, uma vantagem do grande jogo, né? É exatamente o fato de ser possível várias pessoas participarem ao mesmo tempo e vivenciarem aquilo, experimentarem aquela atividade, de terem aquele momento de prazer, de descontração e se conectarem de alguma forma, sejam crianças, adolescentes, adultos, pessoal da terceira idade, tá bom? Então os grandes jogos vêm para trabalhar grandes grupos, com atividades legais, bacanas, bem desenvolvidas, bem pensadas. Assim, importante salientar também que um grande jogo tem que ser muito bem pensado antes. Você define suas regras, ter uma prévia aplicação, seja entre os próprios criadores e educadores, para entender como funciona a dinâmica do jogo, que isso é muito importante. Ter visto alguém, se possível, já aplicando aquela atividade. E se não, mas assim, pensar em todos os detalhes que podem acontecer em pormenores. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje. Se gostou, dá um joinha aí no seu agregador de podcast, compartilha com seus amigos, divulga, vamos fomentar essa recriação, beleza, galera? E segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, através do L Assessoria Esportiva e Recreação. Segue a gente lá, curte, que toda vez que sair um podcast novo a gente vai lançar lá e muita coisa boa, tá bom? Abraços lúdicos e até a próxima!